Olá, bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui com uma super live de novo, parte 2 da revisão da vida toda. Vamos entrando, vamos tirar as dúvidas. Meu marido Gustavo entrou, ele tá de férias, então ele tá podendo assistir. Bom dia, meu amor, te amo, tá? Obrigada. A Débora, minha amadinha. Vamos clicando aí nos coraçõezinhos pro Instagram entender que a gente tá falando de um assunto importante. Foi uma grande reviravolta nas últimas horas. Até a mamãe entrou. Obrigada, mãe, te amo, tá? Tô ensinando ela a mexer no Instagram também. É super moderna. Rede Descomplicada, o melhor mentoria para Instagram, para advogados. Eu sou suspeita porque eu gosto muito do trabalho dele. É um parceiro lá de Goiás. E eu aqui de Atibaia. Obrigada, viu? Vamos clicando no coraçãozinho, vamos entrando. Tem uma setinha assim no canto direito. Você pode encaminhar para alguém que seja importante ouvir esse assunto, tá? É um assunto em pauta que a gente está falando desde 25 de fevereiro. Foi uma grande vitória, está sendo, né? Mas teve aí uma reviravolta. É que nem aquele filme que tem do Alto da Compadecida. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. É bem por aí. Tamo junto, tamo junto. Ismael, obrigada, viu? Vamos entrando na nossa live. Eu vou retomar o assunto, vou explicar de novo o que é a revisão da vida toda, quais os últimos acontecimentos, como é que está sendo aqui dentro do escritório, né? A importância dos cálculos, esse movimento, né? De repente todo mundo quis saber, enfim, como é que tá essa situação. Aninha, obrigada, viu? Um beijo pra você, saudade. Como é que tá essa situação dentro do escritório, a importância dos cálculos e essa última reviravolta que aconteceu aos 30 minutos do último dia de prazo para qualquer reviravolta, né? Assim, os 45 do segundo tempo. Acontece. Elga, um beijo pra você, obrigada, viu? E a gente vai explicar o que é e o que a gente pode esperar dessa situação, né? É uma questão política, né? Interesse do governo, e isso afeta a segurança jurídica da situação, né? É muito, para nós advogados, assim, e para os segurados é estarrecedor, é muito triste. Mas não vamos perder as esperanças, a gente vai lutar até o fim. Enquanto existir 1% de chance, nós vamos lutar até o fim, tá bom? Então vamos clicando aí no coraçãozinho. Hoje o assunto é revisão da vida toda, parte 2. Por que parte 2? Porque a parte 1 tava super legal, né? A gente tava super animado. Aí veio a parte de transição, continuamos animados. E agora a gente tá meio assim porque aconteceu aí uma reviravolta. Felipe, obrigada, sócio. Esse sócio, ele tá em todas. Meu irmão da vida. E aí eu vou aqui falar com vocês, né? Essa decisão aconteceu ontem à noite, 30 minutos antes de fechar o prazo. E a gente tava assim, Olga, verdade, a gente não esperava, né? A gente tá assim, ó, passada. Ou esperava, né? Que, né? No fim, se lá no fundinho a gente tinha medo, né? De acontecer. Então vamos lá, eu vou explicar primeiro.
vou aqui me apresentar novamente. Eu sou Gisele Conte, eu sou advogada especializada em direito previdenciário. Eu sou aqui a criadora do canal PrevConte, do perfil também, né? Esse canal é de notícias, ele é de debates, né? A gente trata de assuntos ligados à previdência, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Tá tudo ligado entre si. E hoje, dentro do mundo previdenciário, o que mais se fala é a revisão da vida toda. Para você também, Fê, sucesso. O que é essa revisão da vida toda? Ela é uma revisão, né? E aí que vai ser implantada, ela é cabível, ela é uma possibilidade, que fique muito claro, ela é uma possibilidade. Ela não é regra, ela é uma exceção, ela é uma possibilidade para casos específicos se incluir todas as contribuições da vida da pessoa. Ou seja, ela começou a trabalhar lá atrás, antes de 94, e tinha bons recolhimentos, e essa revisão veio para incluir esses recolhimentos anteriores a 94 na base de cálculo da aposentadoria ou pensão ou auxílio doença ou auxílio acidente. Ok, mas é sempre que isso vai ser possível? Depende. Se esses recolhimentos forem bons, forem elevados, aí é bacana. Minha amiga Rô, beijo, lá do Rio de Janeiro, a melhor advogada previdenciarista do Rio de Janeiro. Elga, é impacto econômico. A defesa do INSS é só embasada no impacto econômico que isso representa aos cofres. Independente de direito, o impacto econômico para o INSS é mais importante. Mas vamos voltar lá. Então, ao incluir, a gente tem que verificar se essa inclusão ela é favorável. Por quê? Porque geralmente quando a gente começa a trabalhar, os primeiros salários eles são baixos, né? Depois que a gente vai subindo na vida e aí vai aumentando o salário. Mas existem casos específicos que as pessoas de repente já começam com altas contribuições. E lembrando que lá naquela época era outra moeda, cruzeiro, cruzado, cruzeiros novos, enfim. Então, o cálculo ele vai fazer essa conversão para real e a atualização dessas contribuições. E aí vai ser verificado se é vantajoso ou não. Tá, então, mas olha, eu tô aposentada há muitos anos, eu posso tentar isso? Detalhe, nós temos prazos, né? A gente tem o prazo decadencial de 10 anos. 10 anos contado do saque do primeiro benefício. Então, eu entrei com a aposentadoria ou o benefício, fiz o primeiro saque. Então, vai contar 10 anos para hoje. Vamos voltar no tempo? Se a gente está em março, a gente está falando de 10 anos para trás. Então, vai de março de 2012 para cá. Você tem que estar nesse intervalo de concessão de aposentadoria. Ou seja, 2011, 2010 para baixo já não consegue mais. Isso é um entendimento para a decadência, tá? Existem outras teses, mas elas são mais frágeis. Outra coisa, eu vou receber desde o primeiro dia que eu me aposentei, prazo de prescrição, 5 aninhos. Então, é os 5 anos para trás, tá? Vou pedir licença que a minha gargantinha, eu fiquei ruim essa semana, então não posso forçar muito. Então, eu tenho um prazo prescricional de 5 anos, tá? Então, estou dentro dessa condição, apresentei minhas documentações. O próximo passo é a análise. Oi, Will, bom dia.
É a análise dessa documentação. A análise da carta de concessão, do relatório CNIS, da carteira de trabalho, se for o caso, microfichas, se for o caso, os carnezinhos, né? Faz de novo, é como se fosse reanalisar de novo uma aposentadoria, só que com as inclusões da vida toda. Mas, Gi, eu posso escolher períodos, de repente, nessa empresa que eu fiquei 6 anos, por exemplo, eu recebi o teto. Na outra, menos, será que eu posso só esse? Não, é vida toda? É tudo. Mas de repente, na carteira de trabalho, eu não tenho... Obrigada. Mãe é mãe, né, gente? De repente, na carteira de trabalho, aparece uma situação que era de salário mínimo e no CNIS não tem. E aí você vai fazer revisão só sobre o CNIS? O CNIS é a base de cálculo, é a base de dados que o INSS tem. Então a gente não tem que confiar só ali, a gente tem que saber qual o território, quais as contribuições. Por isso uma conferência. Por isso que é muito importante que um especialista faça essa análise, para realmente fazer de novo a análise da concessão dessa aposentadoria. E aí ver se é vantajoso ou não. O que aconteceu aqui no nosso escritório nesses últimos dias? Uma avalanche. Cliente, eu tenho direito. E aí, por exemplo, de 10, 2. Por quê? Porque é muito específico. Veio cliente aposentado de 2008, já não dava. Ou então que a inclusão, pelo contrário, fazendo a inclusão diminuía. Então não, a gente não vai arriscar o certo, né? E prejudicar a situação da aposentadoria, tá? Fique muito claro, a revisão, qualquer pedido de revisão vai revisionar tudo, para mais ou para menos. Então tem que ir sabendo o que está fazendo, tá? E aí teve casos que aumentava R$10, R$20. Aí a decisão é do cliente. Você vai querer, né? Vai querer assim e tal? É uma decisão do cliente. Teve clientes de 1984. Então, assim, a gente atende, a gente verifica e dá o resultado para o cliente. Se sim, porque sim. Se não, porque não. E aí fica sedimentada uma tranquilidade na vida dele. Eu tenho direito a essa revisão, sim ou não. Ou outras revisões também, sim ou não. Então é bom que a gente saiba o direito. Saiba se tem, vai atrás. Se não, tranquilidade, vida que segue, tá? Nunca fique pairando, eu poderia ter direito, né? Nunca vai ficar sobre isso. E aí, toda essa movimentação veio em razão de toda essa publicidade, de todo esse falatório em cima dessa revisão, o que é ótimo. Realmente foi uma grande vitória para os últimos tempos. No direito previdenciário, quem atua sabe o que eu estou falando. Gente, se tiver dúvida, por favor, coloque a dúvida aqui nos comentários, eu vou respondendo. Tem um balãozinho com o sinal de interrogação. Pode colocar a dúvida que eu respondo, porque eu falo pra caramba. E as nossas lives é meia horinha, tá? Rapidinho. Porque aqui eu tô até sonhando com os cálculos, eu tenho um monte de cálculo pra fazer, né? Então a gente tem que cuidar de tudo. Então, voltando, a mídia veio em cima, todo mundo, né, recebeu aí esse comunicado. Então, agitou o mundo previdenciário. Só que a gente estava ainda numa situação ainda não garantida. Mas, Gi, como assim? O que está acontecendo?
Bom, esse assunto ele está há tempos sendo debatido judicialmente, né? E aí no STF, o ministro Marco Aurélio, antes de se aposentar, ele deu o primeiro voto a favor, né, dos segurados. Então ele deu start positivo. Então lembrando que o STF é a nossa corte top, é lá em cima, lá o STF é eles que mandam. São aqueles caras, né, senhores do direito, de toga preta, que de vez em quando a gente vê no noticiário. Eu vou pedir licença a todos os meus amigos e colegas do direito que eu vou usar palavras de simples entendimento, tá? Vou tentar traduzir ao máximo para os nossos clientes para que não fiquem dúvidas quanto a isso, tá? Obrigada, Rô. Beijo. Então, eles que tem na mão o poder dessa decisão. Então, o primeiro-ministro, de 11, o primeiro ele foi favorável. E teve outros que não. A tese principal do INSS é o impacto econômico. O que isso representa em termos monetários, de direito, à população que vai ter reconhecido esse direito, o que isso significa aos cofres públicos. Então, assim, o INSS faz essa defesa em cima disso, numa suposição de cálculos, porque não há uma exatidão sobre isso, e 5 deles decidem a favor do INSS. O último foi o ministro, o último a decidir foi o ministro Alexandre de Moraes. E ele veio defendendo a situação da segurança jurídica, ou seja, é um direito com base na lei referente a essa possibilidade para quem se inscreveu no INSS até 99, né? Então, tem acho que até novembro de 99 inscritos no INSS, recolhimentos favoráveis, tem toda essa situação que eu já desenhei aqui para vocês. Então ele foi a favor, ele é um ministro seguidor fiel da Constituição Federal. Então ele foi a favor dos segurados. E isso foi uma grande vitória, foi um julgamento virtual, foi super rápido, foi até na madrugada do dia 25, ele deu esse start. Beleza. Aí em direito a gente tem um prazo, né, um tempinho que a gente tem para dar o trânsito em julgado, quer dizer, a pedra sobre o assunto. E aí o que aconteceu? Era até a data de ontem. Poderia ter uma reviravolta, ou seja, um ministro falar assim, olha, vistas do processo, deixa eu ver de novo. Quem que fez isso? Foi quem substituiu o ministro que substituiu o Marco Aurélio que saiu, que é o Dr. Nunes Marques. Ele pediu vistas, esse processo que foi decidido virtualmente, ele sai daquela situação, ele volta para a pauta agora presencialmente. Presencialmente entre aspas, né? Porque devido à pandemia não tem mais as sessões presenciais e sim virtuais. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele vai rever a situação e ele vai dar o voto dele em substituição ao Dr. Marco Aurélio. E aí abre possibilidade de todos os outros ministros reverem os seus votos. Eles podem mudar os votos. Quem era sim pode dizer não e quem não pode dizer sim. Então a gente volta lá atrás daquela situação. De novo de incerteza, de novo quando que isso vai acontecer, né? E é aquela pauta política de novo, porque o STF vai estar com a situação nas mãos, né? Ele que vai decidir. Como que a gente fica?
na mesma, né? A gente faz o nosso trabalho, entrando com as ações, garantindo a situação do segurado, para que em futura modulação, quem tenha ingressado com a ação tenha seu direito, porque pode ser que fale assim, ó, aconteça isso. Só tem direito quem entrou com a ação. Ou pode ser todos na situação, entrando ou não com a ação, vai receber essa revisão e ter o benefício aumentado. Então, pela garantia, é melhor que entre com a ação, né? Então, a gente volta para trás naquela situação. O que o ministro fez é até deselegante, para não dizer outra coisa. Por quê? Ele está desconsiderando o voto do colega dele, do ministro, numa estratégia puramente política para voltar a essa situação. O que prejudica uma parcela aí dos brasileiros que se enquadram nessa revisão da vida toda. A gente faz a nossa parte, a gente vai continuar correndo atrás. É uma luta, é uma obrigação de nós, operadores do direito, de lutar. É a gente se unir e lutar para que essa situação prevaleça. Mas com o pezinho ciente que as questões políticas, em sua grande maioria, pesam na decisão de um direito. Caio, bom dia. Obrigada, viu? Então, eu vou deixar salva essa live. O coração um pouquinho apertado com essa situação, continuando a fazendo os cálculos, orientando o cliente, a dando os nossos pareceres, se sim, porque sim, se não, porque não, tá? E cumprindo aí a nossa obrigação. Não desanimem, não fiquem tristes, é uma reviravolta, é um mundo de incerteza, e é um mundo de política, tá? Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Os nossos encontros, quarta-feira, às 11 horas, é meia horinha de um bate-papo que a gente tem aqui. Deus abençoe, Caio, obrigada. Que a gente tem aqui de trazer um assunto, tá? Podem mandar no direct alguma dúvida, eu trago os esclarecimentos. E aí a gente fica aqui combinado às quartas-feiras, tá? 11 horas do nosso canal Prev Conte, Gisele Conte. Prev Conte Notícias está sempre em pauta. E o assunto hoje mesmo foi a revisão da vida toda, parte 2, tá? Esse acontecimento veio nessa última hora, nessa noite. E para quem é da área é dureza, é muito difícil, mas não impossível. Um beijo a todos, muito obrigada por tudo e a gente se encontra, viu? Até a próxima!